Falando da ressurreição ainda, tem um livro de Lucas, mas a ressurreição também ela é citada por outros livros. Nossa, muito. Assim, não falando só pelo lado da espiritualidade. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente crê espiritualmente que Jesus é o Cristo, né, o Salvador. Mas, assim, cientificamente falando, por registro também, tem outras evidências? Olha, tem a chamada EQM. EQM, você pode estudar isso, experiência de quase morte. Quase que eu falo experiência de quase vida. Experiência de quase morte, chamada EQM. São pessoas que atravessaram o portal, foram para o outro lado, ou morreram, mas que voltaram e que retornaram. Eu posso pegar todas as experiências de quase morte para justificar a ressurreição. Pastor, mas é pouco. Bom, a Bíblia fala na ressurreição no sentido escatológico. A ressurreição não é para esse tempo presente, né? É um sentido escatológico. Eu poderia até apelar aqui, falar de Moisés, falar de que Elias, né? Ele voltou lá para o Monte da Transfiguração e conversou com Jesus e com Pedro, Tiago e João, que estavam lá também com ele no monte naquele momento. Mas isso não foi ressurreição. A Bíblia fala: cabe ao homem morrer uma vez, vindo depois do juízo. Céu. Morreu uma vez, não volta. Haverá ressurreições. A primeira ressurreição dos mortos vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado, glorificado e estaremos juntos com o Senhor nos ares. Não, mas digo assim, pastor, da ressurreição de Jesus. Você tem mais evidências? Você tem mais relatos? Não, que você tá falando. Fora da Bíblia. Não, aí eu tenho a questão dos fatos históricos, que aí eu cito Lucas, que é a pedra removida, os objetos que foram encontrados lá. Não há uma... pastor, quando o senhor foi visitou lá, desculpa interromper. Não, como é que eles tentam manter tudo original? Eu sei que é difícil, claro que tem que ter algumas manutenções para você manter a casa ali, o sepulcro. No próprio sepulcro, por exemplo, se você for lá, ou buscar na internet a imagem que você vai ver, você vê que uma parte da parede frontal foi reedificada. Sim. Tem lá blocos, pedras típicas da região, mas eles reedificaram para sustentar o monte que ainda está lá. Toda aquela área do jardim, aquilo ali eram cerca de 5 metros, 6 metros mais profundo. Quando você vai no jardim do sepulcro, onde Jesus foi sepultado, você não está pisando onde Jesus pisou. Você tem que cavar aquilo ali 6 metros, mais ou menos. Então aquilo era bem assim. Para você chegar no nível do que era Jerusalém há 2000 anos atrás. Então aquilo ficava literalmente numa caverna, num monte. Hoje está nivelado. Ainda está caindo por cima, então eles plantaram algumas pequenos arbustos, né, para sustentar ali o solo, e mesmo assim uma parte da entrada foi reedificada. Então acontece isso, né? Mas é o máximo de muito próximo, muito... Lá dentro não mudou absolutamente nada. É claro que, por exemplo, quando você vai ver por que o monte do Gólgota é uma palavra que significa caveira, Monte da Caveira, porque era realmente, eu tenho fotos lá, ainda hoje, se você puxar, der um zoom, você vai ver os olhos, o nariz e a boca. Então, mas como era 2.000 anos atrás, era nítido aquilo ali, era um Monte da Caveira. Vai caindo, foi desmoronando. Hoje você tem que pegar fotos antigas, botar do lado, olhar com uma foto antiga, aí você vê que, né, não tem como ficar literalmente intacto 2.000 anos depois, mas eles preservam muito, é muito, muito preservado. O caminho que a gente faz da crucificação é o mesmo. Aí até um pouquinho mais, segundo alguns pode chegar a 8 metros de profundidade. De 6 a 8 metros.
Jerusalém foi sendo destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. Então, eles foram levantando as casas em cima de casas destruídas. Isso foi dando entulho. Então, se você quiser... É aquele mesmo caminho, né? A Via Dolorosa é o mesmo caminho, mas, em média, 6 metros para baixo, aonde Jesus pisou. Lá tem o cardo romano, cardo, né? Daí vem a palavra cardíaco, coração, que é a parte central aqui. Então, o que era o cardo? Era a avenida principal. Toda a grande cidade, os romanos criavam uma avenida principal. Lá em Jerusalém tem o cardo romano. Você ainda, no nível do que era Jesus, nos dias de Jesus, perdão. Então, onde Jesus pisou, literalmente, os romanos, os judeus naquela época, parte desta avenida está lá no mesmo nível, intacta. Inclusive tem os lugares onde os soldados jogavam, era um tipo de jogo que eles faziam, ainda está lá, você vê lá os desenhos que os romanos fizeram em alguns lugares. Porque assim, depois que ele ressuscita, ele não ressuscita e já vai pro céu, né? Ele fica um tempo na terra ainda, pessoas o veem, acho que foi até milagre, né? Sim, ele por exemplo, ele come um pedaço de peixe com favo de mel, ele parte o pão com 2 discípulos na tenda, ele visita todos eles até que reúne todos, dá a instrução, está já Atos 1 ali, né? Dá a instrução e então ele é elevado, né? Ele sobe aos céus na companhia de 2 anjos. Então assim, dali aí começa a igreja. A igreja nasce na morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse só morrido e não ressuscitado, seria mais um defunto no meio dos outros. Teria fundado uma escola filosófica e não seria o nosso Senhor e Salvador. Então, todas as doutrinas, qualquer assunto, qualquer tema bíblico sem a ressurreição é nulo. Deve ter algum registro do Império, do Romano da época. Porque assim, mas trazendo para o dia de hoje, imagina. Existem testemunhos de fala, de evidência. Tem porque ressuscitou, subiu. A maior evidência, quer que eu diga aqui para vocês, para quem... Não vocês, para quem é crítico, né? A maior evidência da ressurreição é até hoje não ter encontrado o corpo. Onde está o corpo de Jesus? Um osso. Sabia que em judeus hoje existe, muitos judeus provam, sabem até a origem da tribo? Meu amigo Beno, forte abraço, guia lá em Israel. Beno, meu amigo. Ele sabe que tribo ele pertence. Ele é levita. Ele é da tribo de Levi. Agora há pouco tempo, muito da tribo de Manassés, a tribo de pesquisa depois da internet, a tribo de Manassés retorna para Israel. São judeus indianos que foram dispersos pelo imperador da Síria e se espalharam e chegaram no que é hoje a Índia e mantiveram toda a sua tradição, toda a tradição, circuncisão, tudo, toda a tradição judaica. Estão retornando as centenas para Israel. Então você tem tribo de Manassés, Levi, Judá. Tem muitas pessoas sabem. Por exame de sangue, você consegue descobrir os ancestrais todos. Não acharam o corpo de Jesus, não acharam nada, nenhuma evidência. E sabem o local onde ele foi colocado. Não tem nada, não existe. Então, a maior evidência de que ele ressuscitou é a ausência do corpo, no meu entendimento. E aí você tem testemunhos fora da Bíblia, secular, sobre a ressurreição. Muita gente falou sobre a ressurreição fora da Bíblia, né? Então, esse testemunho nós temos. Agora, na Bíblia, fora de Lucas, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no primeiro capítulo, versículo 10, Romanos, capítulo 8, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 15,
A doutrina da ressurreição, ela é a base para qualquer tema doutrinário da Bíblia. Então, por isso que todos falaram sobre ela de alguma forma. Todos os apóstolos que escreveram livros, né? É isso que eu estou dizendo. Resumo, sem ressurreição, não há o que se pregar hoje. Não faz sentido pregar e não faz sentido ouvir pregação.